Então, hoje, né, temos a doutora Adriana Giongo como convidada, né, quero agradecer a Adriana aceitou nosso convite, a disponibilidade. A Adriana, ela fez graduação em Ciências Biológicas na URGS, ela fez mestrado em Microbiologia Agrícola na URGS também, doutorado em Genética e Biologia Molecular e o pós-doutorado em Ecologia Microbiana na University of Florida, nos Estados Unidos. Atualmente, ela é pesquisadora do Leibniz Institute of Vegetable and Ornamental Crops, na Alemanha, e colaboradora do Julius Kuhn Institute, em Braunschweig, na Alemanha também. Adri, muito obrigada, mais uma vez, por ter aceito o convite. E, como eu te falei, né, tem uns 45 minutos de apresentação para a gente poder fazer uma discussão depois, tá? Ótimo, sim. Laura, muito obrigada. Eu sempre fico muito feliz em poder dividir com as pessoas daí, né, com os meus antigos colegas e com os alunos, o que a gente tem feito aqui, porque existe uma diferença muito grande no que é feito em ciência, né, no Brasil e fora. É simplesmente diferente, né? E claro que essa diferença ela tem a ver com principalmente dinheiro, né? E recursos, mas o que a gente faz aqui e aí, as coisas são complementares e eu fico sempre muito feliz de poder dividir as coisas aqui e às vezes até incentivar, né, ou dar ideias novas para os colegas. Então eu fico muito feliz, muito obrigada pelo convite. Eu trouxe, embora eu seja bióloga, eu sempre trabalhei com agronomia, né? Eu sempre me interessei muito pela produção de alimento do modo mais sustentável possível. E acabei indo, né, desde o mestrado, doutorado e agora trabalhando com diversidade microbiana em solos agrícolas, né? No qual a ideia é promover a saúde do solo, da planta e o funcionamento no caso, agroecossistema. Tá? Então, a minha palestra, meu seminário, ele está completamente misturado com muitas coisas. Mas eu espero que vocês consigam me acompanhar, porque tudo fecha no fim e leva para esse tópico. Mas eu também não queria deixar de falar de algumas coisas que eu acho importantes e que até podem ser úteis para vocês, né, como cientistas aí, para poder utilizar o que eu vou mostrar. Então, eu trabalho no Leibniz Institute of Vegetables and Ornamental Crops. Eu peço desculpas, eu acabei fazendo toda a minha palestra. Eu não estou mais vendo vocês, mas tudo bem. Eu acabei. A minha palestra está toda em inglês, eu peço desculpas, mas eu acho que não vai ter dificuldade nenhuma em entender. Então, o IGZ, que é esse instituto, ele se localiza em Grossbeeren, que é aqui perto de Berlim. E ele se baseia, né? Ele é toda a ideia do IGZ é que se diminua o uso de pesticidas, aumente a diversidade, pesquisas relacionadas com climate change, e o uso sustentável dos recursos naturais. E também, a Laura comentou, eu também sou colaboradora, porque eu trabalhei por 4 anos no Julius Kuhn Institute, em Braunschweig, e a maioria dos projetos que eu vou falar aqui foram executados lá. Tá? Lá no IGZ, a gente tem 4 grupos principais de pesquisa, que são o ADAPT, que é Plant Adaptation, Biotic Interactions, Quality, que trabalha com a qualidade do alimento e da planta, e também horticultura. Né? Além disso, a gente tem um Science Support Platform, que tem os equipamentos mais modernos de HPLC, e todas as coisas necessárias para se fazer metabolômica, proteômica, e qualquer outro tipo de ômica que se interesse fazer. Tá? Quando, quando a gente começa a trabalhar e começa a escrever projetos aqui, é muito importante que a gente volte e dê uma olhada no que o FAO publicou em 2017 sobre o futuro do alimento e da agricultura.
E esses 3 pontos que eu saliento aqui são muito importantes nas nossas pesquisas aqui, que é, a gente precisa aumentar a produtividade, mas de um modo sustentável. A gente precisa garantir que o ambiente vai se manter, sustentável e um ambiente natural sustentável. E a gente precisa também, atender a demanda, né, que existe sobre o climate change e a intensificação dos recursos, naturais, os perigos dos recursos naturais. E daí tem vários tópicos que são importantes, que a gente tem que levar em consideração. Climate change, a erosão do solo, perda da biodiversidade, o aumento da resistência de antibióticos, doenças das plantas e, o uso cada vez maior de pesticidas. Quando a gente trabalha com sistemas agrícolas, né, eu sou bióloga, então eu procuro sempre voltar para biologia e menos agricultura. Mas a gente não pode fugir disso, né? A gente está sobre o impacto de várias situações diferentes, tratando de agricultura. A, o plantio convencional ou plantio orgânico, diferenças no que vai ser o futuro no ambiente e no futuro, em termos de clima, e também o uso exagerado das monoculturas, que isso acaba diminuindo a diversidade, como a gente, tem visto. Para a gente atender e a gente conseguir, essa produção de plantas num modo sustentável, a gente precisa entender os micro-organismos, a gente precisa ter um entendimento sobre os microbiomas da planta e do solo, o que que o solo é capaz de suprimir, né, em relação a doenças das plantas, controle de patógenos, disbiose e resiliência ao clima. Quando eu falo de disbiose, aqui é um ponto muito importante. Vocês estão me vendo? Tá tudo certo? Sim, Adri. Tá, Tudo eu não tô vendo certinho. tudo certo. Tudo certo, tá. Quando eu falo de disbiose, tem uma coisa muito interessante que eu queria voltar depois. Mas o Global Climate Change, ele tem impactos diretos e indiretos na nossa vida e na vida do planeta, né? Biodiversidade, seja qual for. Tem os impactos diretos, que são de clima, né? Então, clima extremo, mudanças na paisagem, e tem os fatores indiretos, né? Que é poluição, vai ter menos água, menos disponibilidade de comida, vai ter diminuição nas áreas para pastagem, vai ter diminuição na fertilidade do solo, mudança no modo como as coisas, como a terra é usada agora, e mudanças ecológicas. Então, a gente pode dizer que um ambiente extremo, ele também tem um impacto extremo na agricultura, né? Por causa desses fatores indiretos que eu mencionei. Então, o que que a gente se pergunta é como é que as plantas e o microbioma do solo vão lidar com, principalmente, no meu caso, o aumento dos patógenos, né, nesses cenários de clima incerto, né? E a gente já tem ideia agora. A gente costuma dizer que uh, climate change não é um futuro, né? Ele está acontecendo agora. Então, existem já vários artigos que falam sobre as mudanças climáticas e os microbiomas, né? No meu caso, microbiomas de plantas. Então, há uma mudança ambiental e no solo, existem pressões ambientais que vão aumentar e vão causar novas doenças, principalmente causadas por fungos. Vai ter um aumento do risco de infecção por plantas, por patógenos de plantas, e as temperaturas mais altas e mais seca vai trazer um maior número de fungos patogênicos para as plantas. E quando eu digo trazer, não é trazer, né? Não é coisas novas, é simplesmente, muitas vezes, os oportunistas que vão se aproveitar da situação e causar doenças. Então, plantas do solo e microbioma, o que que isso tem a ver com essa disbiose, né? Que eu disse que eu ia voltar a falar. A disbiose, o que que ela é? Antes disso,
Antes eu quero voltar a falar, quero falar de um livro, Ana Karenina, de 1875, do Tolstói. E vocês vão entender por que eu estou falando de desbiose nesse caso. A primeira frase do livro diz que happy families are all alike. Every unhappy family is unhappy in its own way. O que isso quer dizer? Que todas as famílias felizes são parecidas e as famílias infelizes são infelizes no seu próprio jeito. Aí o Jared Diamond, no livro dele Guns, Germs and Steel, também usou essa frase, parafraseou essa frase, e disse que os animais domesticados são todos parecidos. E cada animal andomesticado, se essa palavra existe, não sei, é andomesticável no seu próprio jeito. E daí lá tem um capítulo, capítulo 9, que fala sobre as zebras, Unhappy Marriages e Ana Karenina Príncipe. Quando eu estava na Universidade da Flórida, que a gente escreveu com o Dr. Eric Triplett, o artigo sobre diabetes do tipo 1 em crianças da Finlândia, foi a primeira vez que a gente citou essa frase no fim do nosso artigo, que dizia que todas as famílias são parecidas, as famílias felizes são parecidas, todas as famílias infelizes são infelizes no seu próprio jeito. Por quê? Porque a gente viu que os casos eram todos muito diferentes a microbiota das crianças com diabetes. Mas as crianças sem diabetes, elas tinham uma microbiota parecida. Aí, um tempo depois, se cunhou esse princípio, Ana Karenina Príncipe, que diz que os microbiomas dos animais são, né, distribuídos e significantemente e frequentemente linkados à deterioração da saúde do hospedeiro. Então, um pouco depois, foi cunhada essa figura em 2020 que dizia que todos os microbiomas saudáveis são parecidos e cada microbioma doente é doente no seu próprio modo. Claro que primeiro, em humanos, né, se estuda mais, se sabe mais, mas a gente viu que depois isso pode ser usado em outras situações. E daí surgiram artigos que falam sobre humanos, sobre animais e também na desbiose das plantas. Então, o Arnold e colaboradores em 2020, eles disseram que a Ana Karenina Principal pode ser tratado como um estado transiente desbiótico. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que seja lá o fator de estresse biótico ou abiótico, isso pode levar a uma mudança nos fatores determinísticos e estocásticos. E a microbiota vai mudar. A microbiota das plantas saudáveis são mais parecidas. As microbiotas das plantas doentes são mais diferentes. Como é que a gente estuda a microbiota? Como é que a gente estuda a disbiose? Isso não é uma coisa fácil de fazer. Muito pelo contrário, eu acho que ainda tem um vasto campo pela frente. Mas a gente começa com campos ou estudos em greenhouse, no qual a gente faz o experimento, as palavras vão me faltar em português. Um experimental design, a gente faz um detalhamento do que vai ser feito, a gente integra dados multivariados e coleta. A gente estuda a planta, né? Então a gente estuda o quão grave a doença se pronuncia naquela situação, a gente quantifica os patógenos, a gente estuda principalmente, no meu caso, a parte das raízes, né? E daí faz medições quanto à quantidade que foi produzida pelas plantas doentes ou não, e também das folhas. E a gente estuda os micro-organismos, né? E aqui está toda a nossa biodiversidade. Então, a gente estuda o microbioma, no qual a gente precisa de ferramentas de bioinformática para fazer essa análise, né? Então, a gente geralmente usa amplicon sequencing, mas também metagenômica,
transcriptômica e assim vai. A gente precisa entender a taxonomia e a ecologia microbiana desses micro-organismos. A gente precisa cultivá-los, porque a gente precisa tê-los em cultivo para que a gente possa, a partir da microbiologia clássica, conseguir entender o que esses micro-organismos são capazes de fazer. E a gente precisa aplicar esses micro-organismos, né, num experimento, primeiro em caso de vegetação, depois em campo, no qual a gente consegue estudar os efeitos desses micro-organismos em vivo, né? Também as suas habilidades antagonísticas contra o fungo, contra ao estresse biótico ou abiótico, e estudar a expressão genética. Em sílico, que é eu diria, a minha especialidade, a gente usa o DADA2, né? Então, todo o processo, ele é feito na plataforma, ele é feito em R, no RStudio, e eu prezo muito para que todos os pacotes que eu use sejam open source, né? Então, assim, não há barreira quanto à geração de informação, né? Não há necessidade de se comprar nada, as coisas têm que ser feitas e têm que ser criadas pelos próprios usuários, tá? E aqui é só um pipeline de como é que acontece o dada, desde o quality control das sequências. Ele tem muitos passos de controle de erros e de dados replicados, e aqui quando a gente trabalha com dois pares, né, o for e o reverse, ele faz o merge e acessa a taxonomia. Tá? No caso de bactérias e arqueias, a gente usa o Silva. No caso dos fungos, o Unite. E no caso dos... eu ia falar protozoários, mas alguém vai me xingar, mas foi a palavra que me veio agora, o PR2. Pois a Laura vai me xingar ali. A gente trabalha com basicamente três modelos de doença em planta, o Fusarium, o Gemmamumices e a Rhizoctonia, porque a gente trabalha com trigo, né? A Alemanha é um grande produtor de trigo e cevada para cerveja. Então, é muito preocupante as doenças que são causadas por esses três fungos, né? A gente estuda below ground, a gente estuda raiz, né? Basicamente. E é muito importante que a gente determine, que a gente compartimentalize os microhabitats, né? Como na ecologia macro, a gente também tem a micro, né? Então, bulk soil, um solo que não tem efeito, não tem interferência nenhuma das raízes. O root affected soil é um solo que está sob o efeito das raízes, mas não ligado à raiz, como no caso da rizosfera, que é o solo que está nas imediações da raiz. E, por fim, o rizoplano, que são realmente as bactérias, aqui a gente não tem solo mais, são as bactérias que estão aderidas ao muco, né, e aos açúcares que as raízes produzem, e daí é feita a coleta desses micro-organismos também, são os que estão mais próximos da raiz. Aqui eu vou rapidamente falar sobre os projetos passado, presente e futuro, porque tem vários projetos que foram realizados de microbiota em plantas saudáveis, né? Então, são as Plant Growth Promoting Bacteria, que são as bactérias promotoras de crescimento, né? Em várias plantas diferentes. Algumas coisas de microbiota que foi realizada aí na PUC, né? Com microeucariotos, nematódios e fungos também. Microbiota em abiótico, microbiota de plantas em abiótico em estresse abiótico, né? Então, ou seja, muito seco, muito quente, né? Ou com uso de pesticidas, ou porque os solos estão desertificados. Tá? Então, aqui tem algumas plantas que foram utilizadas nesses experimentos. E a microbiota em estresses bióticos, que aqui o citrus greening é um grande problema na produção de citros no Brasil e também, principalmente nos Estados Unidos. Esses fungos que eu comentei, que são os fungos soil-borne, né? Eles são
oriundos do solo, e também uma doença que se chama Apple Replant Disease, que é, no nosso caso aqui, a gente estuda maçã, que também tem a ver com desbiose e também tem a ver com biodiversidade, tá? Esses cinco, essas 5 plantas, elas estão sendo agora, os projetos estão sendo submetidos esse ano para as agências de fomento. Aqui na Alemanha, existe uma chamada muito forte para que a gente estude legumes, e se chama Estratégia de Proteína Oriunda de Plantas, que é essa palavra enorme aqui, Eiweißpflanzenstrategie. Então, eles focam em legumes e eles querem que a gente estude principalmente o plantio orgânico, né, e possa aumentar o nível de proteína vegetal na alimentação. Porque até agora, aqui na Alemanha, a maioria da produção é voltada para animais, né? Produção de comida para porcos e aves. Então, a gente tem 2 projetos submetidos, de feijão e lupinos. Eu não vou entrar em detalhe, mas esse aqui é feijões, feijões comuns, feijão preto, feijão carioca, feijão branco, feijão vermelho, feijão kidney bean e o black bean. E essas variedades, elas são obtidas de diferentes regiões. Então, a gente tem coleção de germoplasma em diferentes países, né? Então, no Brasil, a Embrapa Arroz e Feijão está nos ajudando. E a gente vai para a casa de vegetação, depois a gente vai para o experimento a campo, e daí a gente tenta entender o que é que esses micro-organismos estão, como é que eles conseguem ajudar a planta a melhorar o desempenho. O luneta é com lupinos. Lupinos não é muito famoso no Brasil, mas ele é uma planta muito importante aqui porque ele aguenta baixas temperaturas e ele tem um grão que é tão proteico quanto a soja, né? Então, nesse projeto, o que a gente fez foi usar variedades de lupinos intercaladas com variedades de trigo e mostarda, né? E daí tentar ver qual é o melhor tipo de rotação para que a gente evite as monoculturas, né? Então, tem todas as análises aqui de solo, de parâmetros de grão e o microbioma, claro, que é a minha parte. E a gente faz também o cultivo dos micro-organismos e gera uma comunidade sintética na qual a gente vai inocular in vitro e ver a eficiência dessas bactérias na melhoria da planta. Mas não dá para viver só de legumes, a gente também precisa tomar café. Então, a gente tem um projeto com a Embrapa Roraima, Rondônia, no qual eles estão plantando café canéfora, tá? Café canéfora, ele é diferente do café robusta, que é desculpa, do café arábica, que é o café que normalmente a gente conhece, né? O café canéfora, ele é um café, ou café robusta, eles são cafés que podem ser plantados em condições mais quentes, e não numa montanha, eles podem ser cultivados num lugar onde o clima está com temperatura mais elevada. O que isso é ótimo em termos de climate change, porque é o que se espera no futuro. Então, a Embrapa Rondônia está plantando café canéfora, também conhecido como robusta, em fazendas desapropriadas da Amazônia. Então, essas fazendas não foram, a Amazônia não foi desmatada para se plantar café, foram fazendas inativadas, e agora eles estão com uma produção de coffee canéfora. E nesse caso aqui, a gente vai também acessar a metabolômica para conseguir entender o que os micro-organismos do grão, na hora do processamento do grão do café, contribuem para o aroma e para a qualidade do café. Esse projeto é um projeto super interessante. Ele, ele é das maçãs aqui na Alemanha, e aqui entra de novo desbiose. Todos eles entram, né? Mas esse aqui é bem particular.
Quando está em eubiose, o microbioma está em balanço, né? Está equilibrado. Quando existe uma disbiose, o microbioma está fora de balanço. Existe alguma coisa que não tá certo ali. E já se viu que existe alguma acumulação de alguns fungos, ou micetos, bactérias, que está diferente nessa situação. E quando acontece isso? Quando existem consecutivos plantios de árvores de maçã num mesmo terreno. A gente pode pensar, mas uma árvore de maçã dura 30 anos. Sim, mas a gente está falando dos berçários, né? Da produção de plantas, de bebês, plantas, e não é possível que se plante mais do que algumas 3 ou 4 vezes sem que aconteça isso. Existe um problema no solo, uma disbiose, e não há ainda clara uma resposta do que está acontecendo lá, no qual solos que contêm essa situação, as raízes não perpetuam. E daí as plantinhas morrem. Então, esse é um projeto bem legal que está terminando agora e que gerou várias publicações interessantes na tentativa de tentar se entender o que está acontecendo, porque tem alguma coisa lá relacionada à disbiose e também à biodiversidade naquele solo. Tem aqui outros projetos, Supressoil e Rhizoid, ambos são com trigo, e que a gente tentou estudar a diversidade do solo e a capacidade do solo de suprimir alguns patógenos, por exemplo, o Fusarium e o GGT, que é o Gemmamuensis tritice. E também o Rhizoid, que é para tentar entender por que na monocultura do trigo, quanto mais se planta, menos se produz. Então, era a tentativa de tentar entender se a microbiota tinha alguma coisa a ver com isso ou não. Tá? Então, foram coletados 3 campos na Alemanha, com características de solo um pouco diferentes. Esse aqui é um campo super especial, ele se chama Global Change Experimental Facility. Ele foi desenhado, ele é um centro de estudos para que a gente estude as consequências de um cenário de clima futuro, tá? Então, ele tem esses campos com um telhado móvel, né? E que eles podem manipular esse cenário. Então, eles fizeram um cenário modelado na qual simula o que seria a Alemanha em 2100. E com aumento de temperatura de mais ou menos 1 grau, e mudança mais ou menos não, desculpa, mais 1 grau, e mudança na precipitação que varia. Há um pouco mais de precipitação no inverno, na primavera e no outono, e menos precipitação no verão. E daí aqui, além desses 2 climas que são possíveis de serem estudados nesse tipo de estrutura, a gente ainda tem convencional e orgânico para verificar, né? Então, tem vários experimentos que foram usados aquele solo na greenhouse. A gente gerou, nesse caso aqui, 448 isolados bacterianos, né, que foram caracterizados quanto à capacidade de antagonismo contra os fungos que eu tinha mencionado anteriormente, a capacidade de produzir enzimas, que são importantes, né, para a proteção da planta e para o metabolismo geral do sistema, de qualidade do solo, e também algumas características de produção de PGPR, que agora eu esqueci o que é, mas você sabe o que é. Então, algumas bactérias foram isoladas do plantio convencional, outros do plantio orgânico, num futuro e ambiente, futuro e ambiente. Então, tem várias bactérias com características diferentes nesse ambiente. Uma coisa interessante aqui é que no convencional existe uma maior probabilidade de doença causada pelo Gemmamumices num sistema convencional, né, num ambiente futuro. Então, vem de acordo com o que eu falei lá no início, que vai haver mais chance de ter doenças de planta causadas numa situação de clima como está sendo previsto. Tá? Aqui, de novo, entra a situação que eu falei que as
happy families are all alike and happy families are unhappy in their own way, né? Os controles, que são sem a presença dos fungos, elas estão mais agrupadas mais próximas uma das outras, as amostras, sendo que as inoculadas com Fusarium, elas têm uma microbiota bem diferente uma da outra, né? E no plantio orgânico, a composição no ambiente no futuro é mais parecida, né? E o tratamento com os fungos patogênicos modifica a microbiota em modos diferentes. Então, aqui, de novo, a chance de que a gente esteja tratando de uma disbiose é forte, né? Então, os plantios orgânicos parece que estão menos afetados pela mudança climática, né? E os fungos patogênicos, eles influenciam a microbiota do trigo, mas ainda a gente não tem todos os parâmetros necessários para concluir o estudo. E a gente precisa de mais amostras e mais, não só trigo, né? Outras plantas para tentar entender como é que a microbiota se comporta, tá? Rhizoid, a gente procura ver, como eu falei, aquele efeito das monoculturas, né, no plantio de trigo. Aí o nosso artigo saiu em 2024, né, e a gente tem várias profundidades, então aqui é interessante, a gente consegue estudar a ecologia microbiana nas camadas do solo também, não só naqueles compartimentos que eu tinha comentado, né? Porque as profundidades são 5, os microhabitats a gente usou 3, e a gente tem 8 cores. Os cores são esses cilindros de solo que são obtidos por essa máquina aqui, né? Ela faz um pistão, é mais ou menos como os pistões de sedimento que a gente obteve no Conegás, com a Petrobras, só que nesse caso aqui é um solo. E aqui a gente particiona esse solo e estuda cada pedacinho da microbiota, né? Então, eu não vou entrar em detalhes, os artigos estão ali se alguém quiser dar uma olhada, mas as monoculturas, que é monocultura e rotações, né, elas têm microbiotas diferentes e elas se comportam no modo diferente, né? Então, não só nas profundidades, mas também em relação à monocultura, né? A gente tem várias bactérias que têm potencial para bactérias promotoras de crescimento e o recrutamento desses micro-organismos, ele parece ser super importante para lidar com os estresses bióticos e abióticos, independente né, mesmo numa camada mais profunda. Porque a gente tem que lembrar que num solo seco, a planta produz uma raiz maior na procura de água. Então, as coisas estão acontecendo lá no fundo também. Essa segunda parte do Rhizoid é para ver se existe essa disbiose. Então, também foi publicado um artigo recentemente, no qual a gente tem aqui Book Soil, Rhizosphere e Rhizoplane, que são os 3 compartimentos que nós usamos nesse caso. E a gente tem a monocultura, que são 15 plantios de trigo no mesmo terreno, e tem plantios curtos, W1, W2, W3. Foram plantados trigo após trigo. E, de novo, a gente vê diferença, existem diferenças grandes entre os compartimentos, entre as rotações, entre a monocultura, né? E nesse caso aqui, nós geramos 750 isolados. E isso foi muito, muito, muito interessante, porque a gente conseguiu de cada, aqui, por exemplo, é bulk soil, risoplano e risosfera, e cada um foi caracterizado quanto à atividade enzimática, antagonismo a doenças, naqueles fungos que eu comentei, nas diferentes rotações. Então, a gente tem diferença de micro-organismos isolados também, né? E a gente teve um carinho especial, agora eu espero que a Eliane dê um sorriso, para as actinobacteriota, né? Porque elas foram uma grande parte dos nossos isolados, né? E elas diferem entre a rotação e monocultura, né? Então, Agromyces e Microbacterium são os que mais diferenciaram. E esses dois aqui, Arthrobacter e Rhodococcus, bastante importante no antagonismo contra os fungos, né?
E a gente ainda precisa tentar, a gente ainda está na tentativa de isolar esse Pseudartrobacter, esse aqui em especial, MB-A2-108, que é o nome no banco de dados, quando a gente sequencia e identifica, mas tá sendo muito complicado de isolar, né? Aqui estão mais alguns exemplos que, dependendo do tipo de solo, nós temos isolados diferentes. Aqui é um tipo de solo e aqui é outro, um mais arenoso e mais argiloso. E os principais micro-organismos que nós levamos para casa de vegetação também caracterizados, né, quanto às características que eu mencionei antes. E aqui um relato da greenhouse, o que aconteceu lá quando se estudou a redução da doença, a biomassa das raízes e das folhas. Então, a monocultura, ela muda a estrutura do microbioma e parece, os nossos estudos têm mostrado que a monocultura acumula o fungo naquele solo, e então, ao mesmo tempo que ele acumula o fungo, acumula o patógeno, a comunidade microbiana também está ali para tentar, de algum modo, colaborar com a planta. Estou sendo bem simplista, mas é mais ou menos isso, né? Então, nos cenários de clima, plantio orgânico ele parece ser menos afetado pelo climate change, o que é bom, né? A gente pode estar lidando com uma situação de desbiose, mas ainda estão sendo feitas umas outras análises, né? E a gente tem que estudar melhor esse impacto das infecções de fungos nesse cenário futuro. E quanto às rotações e monocultura, as bactérias promotoras de crescimento vegetal, elas foram encontradas até 120 centímetros, né, nas raízes, então elas estão até o fim, né, da raiz. E também aqui o recrutamento de bactérias pelas laterais também é importante para a gente tentar lidar com as limitações de água e nutrientes, como eu tinha mencionado anteriormente. Voltando àquele meu slide inicial, eu adicionei mais, além do plantio orgânico e convencional, do problema do futuro e ambiente, clima futuro e clima ambiente, as monoculturas, né? Também agora a gente está com esses projetos, dos quais a gente também tem legumes anuais e perenes, né? Então a gente está tentando entender qual é o efeito do ambiente, do futuro, do clima futuro nesses feijões, e também a comparação entre aqueles feijões que eu comentei que tem vários países, a gente tem vários bancos de germoplasma, e tentar entender como é que é a diferença entre a microbiota dos feijões mesoamericanos e europeus. Então, tudo isso a gente volta de novo para esse produção de plantas sustentáveis, né, na qual a gente precisa de todos esses fatores aqui para conseguir ter um entendimento holístico a respeito do que está acontecendo e o que pode ser feito, né? E eu termino, não sei se eu estou no tempo, mas eu acho que sim, que a saúde do solo, da planta, dos animais e dos homens é e indivisível, né? Então, assim, quando a gente fala de saúde, quando a gente fala de One Health, que está muito em moda agora, né? Realmente é a saúde de todos, né? Não tem como separar. Eu agradeço aos meus grupos, porque eu tenho vários grupos de trabalho, que cada projeto está relacionado com um grupo diferente, e eu agradeço a vocês pela atenção. Espero que eu tenha tido atenção, porque eu não vi ninguém. Muito obrigada, Adri. Teve atenção. Teve? Tá bom, tá Todo mundo bom. aí. Tá todo mundo aí, meu Deus, é um silêncio, Não, é que silêncio sem tem fim. que ser o silêncio, não pode. Ai, mas aí parece. Mas é muito difícil. Mas peraí, deixa eu. Uhum.